A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estou me lembrando de um versinho, 20 anos fazendo vídeos. Estou me lembrando de um versinho muito importante na nossa vida cristã. O Senhor Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então eu quero fazer uma oração. Quem sabe, com oração, o Espírito de Deus abre a mente desse homem para ele entender a palavra de Deus e se arrepender e se converter, salvando a sua alma. Me ajuda nessa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento quero fazer um vídeo. Permita que essas palavras que eu vou deixar registrado nessa plataforma do YouTube, ela possa ser uma tocha de fogo, para queimar as heresias, as falsas crenças e conduzir, Senhor, muitos à verdade e ao conhecimento da Tua bendita palavra e à salvação que há em Jesus Cristo. Em Teu nome glorioso, Jesus, nós te pedimos. Amém. Então vamos lá, meus queridos irmãos, o nosso amigo aqui, eu vou chamá-lo de irmão, Extermina Heresias 10, está vendo o comentário dele aqui? Eu achei esse comentário aqui, está vendo? Feito há 12 horas atrás, nesse vídeo que você está vendo a tela, a tela dele aí na frente, Ele deixou esse comentário: Espírito Santo que pertence a Deus. Achou graça, O Senhor mesmo citou no texto de Efésios o que eu já expliquei no meu vídeo sobre o pronome possessivo, KKK. E eu respondi a ele: se você não entende, veja o que o cristianismo pensa a respeito da personalidade de Deus já há 1900 anos. Diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então é isso aí, já há 1900 anos. As crenças que você está apresentando, elas apareceram lá por volta do início do segundo século, final do primeiro século, bem no finalzinho e começo do segundo século, tá? Então vamos conhecer a história, vamos ver primeiro o que você está dizendo, para depois eu seguir avante. Vamos lá. Foi implantada no catolicismo e passou por protestantismo e está enraizada no meio do protestantismo. Tem uma máxima que o povão fala, o tempo todo: nada se cria, tudo se copia. Aquilo que a gente faz é aquilo que a gente repete. Não há novidades. Desde o começo, o cristianismo enfrentou sérias perseguições. Mas a perseguição não foi a grande problemática dos 2 primeiros séculos. Porque a matança geral, primeiro pelos guardas do templo, debaixo das ordens dos sacerdotes fariseus, e depois pelo Império Romano, não resultaram na perdição de almas. O Senhor Jesus mesmo disse: e não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O grande problema da igreja primitiva foram as heresias dentro da própria igreja. Os livres pensadores que pensam como o exterminador,
de Heresias 10 pensa que rejeita tudo que a igreja aprendeu nestes 19 séculos para fazer as suas próprias pesquisas. Se você quer realmente aprender a Bíblia de uma forma honesta, você vai ter que estudar, né, com livros, com pessoas que não tenham nenhum vínculo teológico com denominações, né, que sejam faculdades neutras, né, em relação a denominações, e que sejam pessoas neutras também em relação a crenças e denominações. Então vamos fazer um breve exame de tudo isso. Essa história de livre pensamento, aprender com quem tem um livre pensamento, tal, não ir atrás de conceitos religiosos estabelecidos pelas denominações, tal, tudo isso eu tenho visto aí dentro da Congregação Cristã no Brasil verdadeiros absurdos. Por exemplo, um líder da igreja, né? Eu fui falar com ele a respeito da doutrina da Trindade, que eu tinha um trabalho excelente a respeito da doutrina da Trindade, lá no livro do Velho Testamento. Falou, não, eu tenho um livro melhor, eu tenho uma literatura melhor. Eu falei, o que é? É o livro de Urântia. O livro de Urântia. Aí eu perguntei, fui pesquisar que negócio é esse livro de Urântia, que o cara diz que é melhor do que a Bíblia, o Velho Testamento, a revelação da palavra, sobre a personalidade de Deus, né? Eu fui procurar saber o que é o livro. O livro de Urântia é uma obra literária composta de 197 documentos escritos e que serve como base ideológica de alguns movimentos religiosos e filosóficos. A identidade dos autores do livro é desconhecida e também nunca foi reclamada. Quer dizer, você não sabe nem quem escreveu, a origem disso. É totalmente absurdo. Eu vou deixar escrito aqui a capa. Está vendo a capa do livro? Procura na internet a informação sobre ele para você ver o tamanho do absurdo. Quer dizer, o cara assume a tribuna dentro de uma comunidade cristã, uma igreja que se diz cristã, para falar para centenas de pessoas que confessam o Senhor Jesus. Ele diz que a palavra de Deus está na boca dele, não está na Bíblia, mas a cabeça dele é totalmente dominada por esses ensinamentos deste livro. Tem cabimento um negócio desse? No meio da congregação tem. Eu conheço um outro aí, o cara diz que acredita em Jesus Cristo. Só que ele diz, né, que o Deus do Velho Testamento é um Deus de ódio, um Deus de vingança, um Deus matador, assassino. É um falso Deus, não é o Deus de Jesus Cristo. Diz que Moisés é um falso líder, um falso profeta de um falso Deus. Elias também desqualifica a palavra e a pregação de Elias. Só que em Mateus capítulo 17, você lê, 6 dias depois, versículo 1, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte de um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Entende? Quer dizer, esse pregador, né? Ele foi criado pela avó dele. Certamente a avó dele dizia para ele, como a minha vovó dizia, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem tu és. Entendeu? Se Jesus, isso é muito válido, tá? Isso é um bordão aí popular. Isso é muito válido, porque é uma realidade, né? Agora, se Jesus está parecendo aí com Moisés e Elias, e Moisés e Elias são profetas, líderes e profetas de um falso Deus, o Senhor Jesus é também um líder e profeta de um falso Deus. Agora, ele sabe que a Escritura mostra isso, ensina isso. Como é que ele diz acreditar em Jesus Cristo e condena o Deus do Velho Testamento, Moisés e Elias,
como falsos profetas, líderes de um falso Deus, de um Deus criminoso e assassino. O que acontece? Por que isso? Porque exatamente a congregação não tem um padrão doutrinário. Quer dizer que não tem? Tem, mas abandonou já há 80 anos. Diz também que, detona o apóstolo Paulo, quer dizer, o Paulinho, orgulhoso, cheio de soberba. Entende? Só que o Senhor Jesus, lá no capítulo 9, você lê que havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e procure em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu-lhe Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis aqui que tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Quer dizer, tem cabimento isso? O Senhor Jesus diz que Paulo é um vaso escolhido, mas ele diz não, que é o Paulinho, né? Orgulhoso, soberbo, preconceituoso, entende? Diz que acredita em Jesus Cristo. Então, é esse tipo de mentalidade que resulta de pessoas que pensam dessa maneira. Agora, esse nosso querido amigo exterminador de heresias 10 me parece muito identificado com o aceito das testemunhas de Jeová. É isso que eu vejo aí na pregação dele, né? Que é uma testemunha de Jeová. Ele disse que começou a estudar a Bíblia desde muito jovem, né? Certamente foi lá no meio das testemunhas de Jeová, que está com a cabeça dele é toda cheia do ensino das testemunhas de Jeová. Veja bem, vamos conhecer o que é a testemunha de Jeová para você entender bem a cabeça desse homem. O movimento das testemunhas de Jeová teve início no Brasil no ano de 1920. A sua sede nacional foi em São Paulo até o ano de 1980, quando foi inaugurado o novo complexo gráfico e administrativo lá em Cesário Lange, interior de São Paulo, e que passou a ser a sede nacional dessa instituição. Ela está amparada pela mesma lei do país que ampara qualquer religião, contudo, ensina a ser um movimento diferente, exatamente como pretende a congregação. Esse complexo, lá em Cesário Lange, abriga mais de 850 membros que são chamados de voluntários, que trabalham nos mais variados serviços, na administração, na tradução da Bíblia, gráfica, atividades pecuniárias, etc., com alojamento no local. Lá eles fizeram a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que você encontra aí a antiga na capa preta e a nova na capa verde. Todas elas com versículos bíblicos pervertidos para se adequar às crenças dessa religião. É interessante também que esses 800 trabalhadores lá nesse complexo de Cesário Lange, lá os casais não podem ter filhos. Quando acontece de uma senhora aparecer grávida, o casal é obrigado a abandonar o grande complexo administrativo das Testemunhas de Jeová. Não há creche, porque não existem crianças. Essa é uma das condições para pertencer à família de Betel, como eles chamam essa peculiar comunidade. Usam esse esquema para não gerar despesas e poder vender a sua literatura a preço mais baixo. O sistema de trabalho é o de qualquer empresa. São 8 horas diárias, com alimentação e assistência médica. A diferença é que a Sociedade das Testemunhas oferece alojamento. Por serem voluntários, não possuem direitos trabalhistas. Essa sociedade também
paga-lhes o INSS como autônomos. Esses betelistas recebem mensalmente uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo. Cada membro da organização é um vendedor habilitado das publicações da organização. Aquelas revistinhas que você encontra pelas esquinas, quando eles estão ali divulgando a seita, ou quando eles batem na porta da sua casa para vender essas revistas. Queira me perdoar, meu querido exterminador de heresias 10, de fazer essas conjecturas, mas identifico você como uma ex-testemunha de Jeová, que por razões que não me cabe aqui considerar, abandonou aquela seita diabólica por razões, eu espero mesmo, de todo o meu coração, tenha sido porque caiu na cilada de que o ancião da congregação é a boca de Deus na terra e tenha ouvido alguma profecia que seduziu a sua alma. Isso porque muitos abandonam as testemunhas de Jeová ou outras denominações evangélicas por terem sido delas expulsos desses grupos religiosos por razões de práticas do famoso pecado cabeludo. Entende? Que você conhece quais são os tais pecados cabeludos? São aqueles pecados que, como crê a congregação, são os pecados que lançam a alma no fundo do poço do inferno, o que é uma grande mentira, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, e também não tem como lançar no inferno a alma perdida, porque essa alma perdida já está no poço do inferno. São almas perdidas e não há jeito de se perder de novo. São candidatas, sim, à salvação. Vou repetir, são candidatas, sim, à salvação. Isto sim, salvação, abraçando o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e não em usos e costumes, práticas e tradições e ensino de homens. Como você, covardemente esconde a sua cara e não mostra o seu verdadeiro nome, isso me dá o direito de fazer todas essas conjecturas a respeito do seu caráter. Repita aquilo que eu tenho dito em muitos lugares. Mostra para mim um profeta do Velho Testamento, Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, um patriarca, um líder da nação de Israel, Moisés, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, que tem ensinado com a cara escondida e nome falso. Mostra para mim no Novo Testamento, Senhor Jesus, com a cara escondida, nome falso, os apóstolos com a cara escondida, nome falso. Entende? Quer dizer, você está agindo de uma maneira diabólica, servindo o diabo de toda a sua alma e de todo o seu coração, fazendo estas coisas que você está fazendo, contestando as doutrinas da igreja com as caras escondidas e nome falso. Essa sua atitude, seu comportamento, me dá o direito de fazer todas essas conjecturas a respeito do seu caráter. Meter a mão assim na tua cara e arrancar essa máscara diabólica. Bom, e também fica claro, isso na minha modesta opinião, que estas suas orientações para as pessoas que querem, como você diz, realmente aprender a Bíblia de uma forma honesta, você vai ter que estudar com livros, com pessoas que não tenham nenhum vínculo teológico, com denominações que sejam faculdades neutras, em relação a denominações que sejam pessoas neutras, também em relação a crenças e denominações, isso você está aí com uma grande pregação mentirosa, porque você, para mim, é discípulo dessa faculdade teológica diabólica lá de Cesário Lange, um discípulo das testemunhas de Jeová que saiu de lá e veio correndo para dentro da congregação. Olha, eu não disse aí que nós íamos fazer umas breves considerações
a respeito do que você está dizendo, mas olha, você tem ainda que fazer um outro vídeo e falar sobre Ário, sabe? Já ouviu falar no arianismo? E sobre Marcion, o famoso Marcion, que eram livres pensadores, né? Gente que buscavam, em vez de a harmonia que a Bíblia traz, buscam nela a confusão, pervertendo o seu ensino, pervertendo a sua palavra, pervertendo os seus erros. Agora, me diz o que há na cabeça de um ancião que é capaz de expulsar uma pessoa aos gritos, fora daqui, você não é das minhas ovelhas, aqui não é mais teu lugar, você é um cadáver, você está morto, você está fedendo. A uma pessoa, no meio de 500, 600 pessoas, foi assistir o casamento de uma filha sua, numa igreja até, por vezes, evangélica, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja metodista. O cara faz isso da tribuna, dizendo-se a boca de Deus, o Senhor Jesus na tribuna, para fazer isso daí. Esse é o resultado desse tipo de cabeça, desse tipo de pensamento. Bom, meus queridos irmãos, eu esperava fazer um vídeo curtinho, né? Mas, na realidade, isso aí vai longe, viu? Vou ter que contar um pouco da história da igreja e ver que isso não é novidade. Homens com essa cabeça já apareceram lá no primeiro século, no segundo século da história da igreja cristã. Marcion, Ário, né? Esses homens aí fizeram absurdos, né? E as pregações destes homens são mais perigosas do que morrer ao fio da espada, ser queimado em praça pública, porque o que fizeram com os crentes da igreja primitiva, matando-as na fogueira, na boca dos leões, etc., isso aí não é nada, porque estes que morreram desta maneira tiveram as suas almas salvas por toda a eternidade, mas esse tipo de pregação manda a alma para o inferno. Como o Senhor Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo, antes tenha temor daquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, divulgue meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, para que a nossa Irmandade conheça a verdade da Palavra de Deus, creia no verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e salvem suas almas. Fiquem todos na paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus.